Paz, meus irmãos. Tudo na graça de Deus aí? Tudo chique mesmo? Tudo bom, mas bom mesmo? Ei, ai, que continue assim então, né? Com a graça, a bênção, a misericórdia do Senhor Jesus Cristo e sobre a sua vida, hoje e sempre, né? Que a paz, aquela paz gostosa que excede todo o entendimento, certo? Aquela paz gostosa que vem da parte do Senhor Jesus Cristo, que excede, né? Todos os entendimentos. Pelo mais que nós queiramos fazer a coisa certa, né? E ter paz, a paz mesmo só vem quando nós pedimos para Ele, que é e sempre será o Senhor das nossas vidas, né? Desde que você se considere um cristão, né? Embora tenha medido isso aí, viu? Eu tenho visto que mesmo na minha vida, né? Particularmente, eu vejo que tem dia que eu estou mais cristão do que o outro, certo? Tem uns dias que a gente não está tão cristão quanto a gente gostaria de estar, né? E poder olhar as coisas, né? Ó, e responder, fazer as coisas conforme precisa ser feito. Mas tá bom, tá vindo um ano novo aí, certo? A gente pode começar de um jeito diferente. Vocês viram aí que eu fiquei aí uns tempão sem mandar nada, né, no grupo do WhatsApp, certo? Você aí do WhatsApp que vai receber, que já, né, vai receber ainda, né? Não mandei, né? Que vai receber essa mensagem, né? Aí você passa para o YouTube, você vê a mensagem inteira, certo? E esse ano que vem agora vamos ver se dá certo de nós se inscrever no YouTube, fazer um pouco melhor, né? Esse ano está começando aí um ano, né? Abençoadíssimo pela misericórdia do Senhor, né? Que o Senhor esteja olhando para nós com olhos de misericórdia, de bondade, certo? E nós possamos estar aí na presença dele cada vez mais firme, né? Sermos cada vez mais cristãos, porque não importa se nós é evangélico, católico, é, protestante, isso. O importante é nós sermos cristãos, certo? E tem uma, né? Mas assim, como saber se eu estou sendo um bom cristão ou não? Assim, estudando a história de Senhor Jesus Cristo, né? Vamos estudar a história de Senhor Jesus Cristo, que eu tô relendo aí o livro de João, como muitos de vocês sabem, eu me converti aos 35, então eu aprendi a ler aos 35 anos, certo? Um cara analfabeto que foi aprender a ler, escrever, né? Hoje, pela misericórdia de Deus, a gente escreve algumas musiquinhas, né? Umas músicas, uns louvor. Daqui um pouco nós vamos cantar um para, né? E aprender a tocar viola, né? Coordenação motora para tocar viola, certo? Voltei a ler o livro de João já esses dias agora também, né? Eu estava lendo outras coisas. Eu estava lendo a história da... Eu estava... Uma coisa que tem me levado muito a estudar é a hierarquia da igreja, certo? Aonde Deus colocou o homem, onde Deus colocou a mulher, né? Pastorado, esses, né? Pastor, né? Presbítero, essas coisas assim. Eu tenho lido um pouquinho mais sobre isso aí, né? Porque o Senhor Jesus fala no livro de Mateus, não lembro aonde, acho que tem algo a ver com 23, mas eu não lembro o endereço certinho. Que há um só Deus, né? Há um só Pai, aliás, há um só Pai que está no céu. E um só mestre, que é o Cristo. Quer dizer que o mestre mesmo é Cristo. Então, nós né, somos só os ajudantes, né? Nós somos só os discípulos, certo? Aqueles que querem ser, lógico, né? Tem a hierarquia, né? Depois tem algumas colocações que Paulo põe, Pedro põe, mas o Senhor Jesus Cristo põe só nessa parte aí, certo? Nos levanta para isso aí, para sermos discípulos dele, irmos com todo mundo fazer discípulo. Então tudo é discípulo, tudo é filho, a partir do momento que entende o cristianismo, que como que funciona o cristianismo. Aí se torna, né, filho do Pai do Senhor Jesus Cristo. Pode ser filho, né? Pode ser filho de quem você quiser, né? Mas em relação a Deus, porque as escrituras não falam só de um Deus, fala de vários outros deuses, né? Que foram inventados pelos homens. Um que se coloca como Deus, que foi aquele que enganou, né? A serpente. A serpente, né? Ele entrou no couro da serpente, enganou Eva, certo? Primeiro.
Depois a Eva foi, né? E sabe-se lá como foi a história lá entre ela e Adão, certo? A Bíblia não relata certinho essa história, certo? Então, aí tem as hierarquias, aonde me levou a estudar um pouco melhor esse negócio, certo? Que eu vejo família inteira sofrendo consequências, né? Famílias que trabalham, que pregam o cristianismo e que sofrem consequências, mas Jesus falou, assim, vinde a mim, né? E tereis vida e vida em abundância. Então, se nós temos vida em abundância, o máximo que pode acontecer entre um filho e um pai, um filho, uma mãe, um filho, né? O casal, certo? A família, dentro da família, o máximo que pode acontecer é um desacordo, né? Mental, mas aí se. Não, mas o que eu quis dizer foi isso, né? Então tem um desacordinho ali, mas depois, né, ao longo dos dias, certo? Você orando, pedindo sabedoria para Deus, Deus te dá sabedoria para conversar com o seu filho, né? Algo que saiu das suas entranhas, certo? Com o seu próprio filho, você precisa conversar aí com ele. Falar assim, ó, filho, desculpa aí, o pai estava errado. Mas o que o pai quis dizer foi isso, isso, isso. Certo? Ou a própria esposa, o esposo, né? Falou, certo? E aí você coloca, né? A hierarquia aí, né? Que o homem, a esposa, os filhos, certo? E faz um conjunto certinho, certo? Faz um combo bem gostoso e saboreia a vida, né? Que é a vida aqui enquanto der, né? Então é isso que eu desejo para você esse ano que vem aí, que você saiba lidar com a sua família, porque eu não acho, né, que é o mais, para mim é o mais importante, certo? Eu tenho alguns bens materiais que eu gosto deles, tem, mas nenhum deles excede o valor, né, de vidas de acordo com, principalmente dos meus filhos, né? Porque se eu não amar a mim mesmo, eu não vou saber amar meus filhos, minha esposa, meus filhos, eu tenho que me amar. Isso não quer dizer que eu tenho que ser o tal, né? Não, eu tenho que ser, ser o que Jesus foi, né? Ser um cristão. Porque não importa se eu sou, eu já fui, eu sou, na verdade eu ainda sou, certo? Eu sou um cristão. Então, se eu sou cristão, eu sou a igreja que está aí, certo? Desde que ela se considera cristão. Você vê como você mede se ela está sendo uma boa cristã, a igreja está sendo uma boa cristã ou não, de acordo com as escrituras. Porque quem vai te convencer da verdade é o Espírito Santo. A partir do momento que parte para esse livro, certo? Que é a Bíblia, certo? Que é o Deus de Israel, certo? O Deus de Israel, certo? Que é um homem, né? Que você vai ler a história lá depois, certo? O Deus de Moisés, né? Vamos pegar um pouquinho mais para trás, né? Abraão, certo? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, né? O Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus, né? Que está tudo relatado aqui, certo? Porque existe outros deuses, se você for ler aqui, existe outros povos que cultuavam outros deuses, mas quem prevalecia sempre era o Deus de Israel que a gente fala, né? A gente costuma chamar ele de Deus de Israel, certo? Aí tem que ler certinho. Aí desse Deus de Israel nasceu o filho dele, que é o Senhor Jesus Cristo, certo? Que nasceu do próprio sêmen dele, do próprio espermatozoide do próprio Deus, né? Aí você vai, assim, mas não me convence esse negócio. Não, se você pegar de primeira, você não vai se convencer de jeito nenhum. Essas palavras se tornam até uma afronta para você, certo? Você se considera, eu me considerava mais inteligente do que as coisas que as pessoas falavam para mim a respeito desse livro. Mas eu fui ver que eu era mais burro que uma porta, né? Porque aqui está lá em Salmo 32:9. Né? Não seja como o cavalo ou a mula, que precisa de ferro na boca, né? Que precisa de ferro na boca. Você lembra disso aqui? Você, se você lembrar disso aqui, você me fala. Põe no comentário, né? Como diz os pessoal aí que gosta de YouTube. Coloca no YouTube. Isso aqui é aquele ferro que coloca na boca do cavalo, né? Para põe o cabresto poder dirigir, né? Guiar o cavalo, né? Guiar o cavalo para onde quer. Certo? Eu pus ele aqui para me lembrar, para não ser igual o cavalo ou a mula que está lá no Salmo 32, lá, 32:9. Certo? Não seja como o cavalo ou a mula que precisa de ferro na boca para poder. Gente,
esse livro ele é maravilhoso, ele tem me ensinado a ter vida e vida em abundância, tá? Então, abre seu coração, certo? Um dia eu olhei para um senhorzinho, eu já contei essa história para outras pessoas, eu olhei para um senhorzinho e falei, que estava andando na rua com ela debaixo do braço, Senhor, né? Tá indo para a igreja, para onde eu vou? Sabe seu coração, né? Para aquilo que está debaixo do braço dele, essa escritura sagrada, certo? Estou repetindo algumas coisas, né? Mas vale a pena. E eu te desejo para você um feliz ano novo, que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja mesmo te abençoando, nos abençoando, que não seja apenas palavras vazias, que seja palavras que te ajudam você ter um ano que vem aí cheio da misericórdia de Deus, certo? Chega nesse final de ano, a gente olha para a família com um jeito mais diferenciado, né? Que você possa mesmo curtir a vida aí, né? Em família, certo? Que é o desejo que eu faço do fundo do meu coração, certo? E que você possa mesmo estar sendo grandemente abençoado. Vamos cantar um pouquinho? Tô bem rouco hoje, não sei se vai sair coisa boa aí não. Ele é e sempre será. Ele é e sempre será meu Senhor, grandioso, poderoso, maravilhoso a ti, somente a ti, quero sempre amar. A ti, somente a ti, quero sempre adorar. Meu amado, meu querido, meu eterno Salvador. Meu amado, meu querido, meu eterno Deus. Como é bom, como é bom, como é bom estar em comunhão.
na nossa região aqui teve uma chuva muito forte, né? Eu, eu tinha algumas coisas lá na minha oficina que eu precisava terminar, certo? Na parte do telhado. E, e o vento começou a balançar demais o telhado. Eu entrei na frente da tempestade e comecei a orar, né? Assim como o Senhor Jesus fez lá no mar da Galileia, certo? Eu entrei para orar, né? E aquilo, a chuva me molhando, uma chuva bem fria, certo? Comecei a orar, 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 certo? Senhor, acalma-te tempestade em nome de Jesus Cristo, acalma-te tempestade em nome de Jesus Cristo. Eu via que tinha algum resultado, mas não estava sendo suficiente. De repente o Espírito Santo tomou a minha boca, eu nem, né, porque eu vendo o telhado balançar, e eu fiquei um pouco confuso ali, né, eu nem lembrei do dom de línguas, certo? De repente o Espírito Santo de Deus tomou a minha língua, cara, foi uma experiência maravilhosa. Ele falando com a tempestade, que eu via que ele estava falando com a tempestade em outras línguas, né? E falava com o próprio Pai lá no céu, né? Assim, e intercedendo pela tempestade ali, falando acalma a tempestade, e, né, e falando todo firme, certo? E eu ainda não, eu estou atônico até agora, certo? Com esse negócio, certo? Mas foi uma experiência assim, ó, e aqui na cidade de Franca, se você vê aí na, na rede social aí, né? Na internet, você vê que eu passei numa pracinha que tinha umas 10 árvores derrubadas, certo? Uma pracinha, eu tinha uma árvore, né? Um ermo de árvore derrubada. E só soltou uma telha só, e assim mesmo ela soltou e só ficou batendo, e depois a tempestade passou, certo? Não tive, né? Não tive dano nenhum real de dano no negócio. Foi uma experiência diferenciada. Eu já tive outras experiências nessa área, né? Mas, porque afinal de contas, são 25 anos estudando as escrituras, né? Como eu já falei aí, aos 35 eu me converti e fui atrás para saber como é que funciona. Aliás, eu pergunto lá no céu, né? Eu vou lá no trono e pergunto a ele, porque se tem uma diferença que é bom, né? O Senhor Jesus Cristo, quando ele passou pela cruz, o véu foi rasgado. Hoje nós não fica só no mundo natural aqui, né? Pedindo para fulano, libertando. Nós vai lá no trono e já fala direto com o dono da bagaça, né? Vamos dizer assim, né? Do jeito mais, né? Brasileirado. Vai lá e conversa com o dono da bagaça e pronto, acabou, né? Então aí a coisa funciona, a coisa é diferenciada. Certo? Eu fiquei meio atônico, depois que passou eu fiquei até meio, né, de perna bamba, vamos dizer assim, falei assim, se eu não tivesse, então o Espírito Santo do meu lado, eu tava lascado aí. Porque eu vi que só verbalmente, no português, né, só na cachola aqui, verbalizando aquilo que tem consciência, certo? Não resolvia, certo? Mas a hora que o negócio partiu para o lado espiritual, que é o dom de língua, né? Que o dom de língua, ele parte para o lado espiritual, certo? Aí a coisa mudou de figura. O negócio foi bom, hein? Certo? Eu fiquei meio amedrontado, é lógico que a gente fica, né, diante de uma situação daquela, certo? Mas foi muito bom. Você tem um ótimo ano novo aí, que a bênção, a paz, a misericórdia do Senhor Jesus esteja sobre a tua casa, tá? Sobre a sua vida, certo? E busca, vai lá no trono conversar com o papai que vai dar tudo certo, certo? Gente, não é de hoje para amanhã que as coisas às vezes dão certo, né? Que tem certos casos que a nossa maneira de conversar com Deus é errada. Então, assim, se você usar verbalizações erradas, se você tivesse, né? Às vezes a gente está tão preocupado que a gente cobra de Deus alguma atitude. Mas não há, se você for analisar, não é bem assim. Assim como o filho não tem como cobrar aquilo que o pai não tem condição de dar para o filho, assim é com Deus. Mas não é que ele não tenha condição de fazer. É que às vezes a sua fé ou a sua maneira de colocar as coisas não está correta, certo? Então se você está com medo e ele sendo pai, ele olha e fala assim, você está com medo do quê? Então vou esperar você acalmar, né, sair o medo, certo? E aí beleza. Eu fui pegar uma madeira aqui há algum tempo atrás, aqui, algum minutinho, certo?
E vamos passear um pouquinho com o telefone, certo? Aí eu fui pegar uma madeira aqui, né, um tronco, eu vou mostrar para vocês. Vai bagunçar um pouquinho o coreto aí, né, pessoal? Certo? Eu fui pegar esse tronco aqui, certo? Deixa eu ver aqui se vai dar para vocês verem. Aí esse tronco aqui, certo? Deixa eu virar ele, certo? Aqui tem uma cava aqui, né? Aqui tem uma cava, ó. Deixa eu ver se eu dou conta. Aqui, ó, certo? Tem um buraco, não tem? Dentro desse buraco tinha uma serpente, tinha uma cobra. E eu peguei aqui para colocar aqui na fogueira, né? Eu já tinha trazido ele para cá, para a fogueira. Deixa eu só mostrar para vocês. Eu tinha pegado para trazer aqui para a fogueira. E a hora que eu olhei naquele buraco lá, tinha uma cobrinha. E eu tinha pegado ele aqui, nesse rumo, uns 3 metros longe. Olha o que eu encontrei dentro do buraco. Certo? Essa madeira tá aqui. Eu peguei, acertei. Deixa eu ver se eu mostrar para vocês. Olha o que estava dentro do buraco. Certo? Esse aqui é um caroço, né? Ela já tá morta, porque na hora eu assustei, eu matei ela, eu tive que matar ela, né? Porque, certo? Então, e a Bíblia fala que nós, né, pegaríamos as serpentes, escorpiões, não nos causaria dano algum, certo? Ela não me mordeu, mas, né, não deixa de deixar, né, algo registrado na nossa mente, né, que é um Deus poderoso, grandioso, cuidando da gente, né? Que esse ano que vem seja cheio da misericórdia desse ser maravilhoso, poderoso, grandioso Deus, certo? Aí, ó, um abraço para vocês. Isso aqui é um terreninho, eu preciso organizar. Aquilo ali é uma madeira que depois nós vai colocar no fogo, certo? Gente, um abração, tá? Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja preenchendo você de todas as formas, certo? Pega firme com esse Deus maravilhoso que vai dar tudo certo, certo? Um abração. Deus te abençoe.